Fala pessoal, bom poder estar com vocês, galerinha animada do sexto ano, galerinha inteligente, a turma que eu adoro dar aula porque vocês são incríveis, estão realizando com muita eficiência as atividades, fazendo todos os nossos deveres, estão sempre interagindo muito bem, parabéns a vocês. Não falo isso da boca para fora, falo porque é uma verdade. Hoje falaremos sobre os povos pré-colombianos, povos que habitavam a América, esse continente descoberto pelo então navegador genovês Cristóvão Colombo. Então, se são povos pré-colombianos, lembrando que o pré é tudo aquilo que vem antes, pré-vestibular, antes do vestibular, um preparatório militar, aí você vai se preparar para a prova militar. Então, pré é aquilo que vem antes. Então, são povos pré-colombianos, povos que habitavam a América antes da chegada desse importante navegador. Bem, acreditava-se que a Europa fosse o centro intelectual do mundo, e isso vai cair por terra, porque homens que habitavam essa região tinham conhecimentos avançados de matemática, arquitetura, engenharia, medicina, povos que foram grandiosos, que construíram grandes cidades e alguns até grandes impérios. Temos muitos povos importantes, só que vou me atentar aqui a três, são os astecas, os maias e os incas. Vamos começar falando sobre os povos maias. Esse povo é um povo que vale a pena a gente ter um cuidado para falar, porque é um povo de grande conhecimento. Em 2012 foi feito inclusive uma previsão dos maias pelo calendário lunar que eles tinham, que o mundo iria acabar, que haveria então o fim do mundo. 2012 seria essa grande destruição. Os maias conseguiram prever o ano de 2012. Tem noção do que é isso? Conheciam o calendário, a astrologia, a astronomia. Eles vinculavam então a sua atividade econômica às mudanças das estrelas no céu. E através disso eles percebiam que as estrelas iam mudando e a cada ano se iniciava um novo ciclo. Eram pessoas espetaculares. Bem, os maias habitavam a região atual, como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. Se você for pensar na geografia, eram grandes e importantes regiões, ou seja, eram cidades-estados enormes. Não existia um governo específico, não existia um governo central. Cada cidade possuía seu representante, tinha sua atividade econômica, só que elas tinham algo em comum. O que era? A língua e os seus costumes e principalmente a sua religião. Falar sobre religião também é falar sobre cultura maia. Não existiria maia se não fosse a religião e falaremos sobre elas daqui a pouco. Bem, vamos falar sobre um aspecto importante que é o aspecto geral. Civilização maia, coloca aí. Civilização avançada de conhecimento matemático, conhecimento da arquitetura e da engenharia. Então eram pessoas que conheciam muito bem essas ciências. Foram os maias que desenvolveram o zero, por exemplo. Que isso é uma coisa que não existia na Europa ainda. O zero foi desenvolvido pelos maias, dado seu grau de importância e inteligência sobre a questão de números. Vamos lá. Falar sobre a base econômica dos maias. Está escrito aqui, ó, base econômica. Vai ser a agricultura. Os maias, eles dependiam do trabalho agrícola. E eram tão dependentes desse trabalho que eles faziam até mesmo sacrifícios para que fosse devidamente dado a oferenda para os deuses, para que essa agricultura fosse devidamente cultivada e que não tivesse erro. Porque se tivesse algum problema na nossa agricultura, você teria o fim e um colapso econômico dessa sociedade que era dependente da agricultura. E o que eles cultivavam? Vamos lá. Os maias cultivavam produtos como algodão, mandioca, cacau e o milho. De onde é que veio o milho que você come hoje? Isso é herança dos maias.
Inclusive o milho era tão importante que eles acreditavam que era um milho sagrado e usava isso como parte de oferenda para os seus deuses. Bem, vamos falar agora sobre as oferendas e a religião dos povos maias. Então, falaremos agora sobre um pouco da cultura maia, essa cultura religiosa que fazia parte de todo o povo maia e com certeza representava bem como era seu aspecto e sua vida, e seu cotidiano e sua história. A cultura religiosa maia ela é fundamental para entender bem como era esse povo. Primeiro, eles tinham um conhecimento da arquitetura muito forte e criavam ali grandes templos. Tem um templo da cultura maia que chega até 78 metros. Lembrando que esse povo aqui não tinha conhecimento de roda. Não tem como você se locomover se não for pela roda. Se você for sair, por exemplo, da sua casa até Maricá, você vai pelo menos ter que se locomover através da roda, pegando ônibus, pegando um carro, indo de bicicleta. Ah, eu vou a pé, vai andar bastante. Imagina você andar tendo que carregar grandes blocos de pedra. E isso os maias conseguiam fazer. Eles eram imponentes, importantes e com altas imponentes construções. Grandes templos. Para que esses templos? Para adorar os deuses. Era uma cultura politeísta, adorava-se então a vários deuses. E lembrando que esses deuses eram tão importantes para eles que se faziam inclusive sacrifícios humanos. Os maias, para aplacar a ira dos deuses, para entender bem esse conceito, eles faziam então sacrifícios de pessoas humanas, para que os deuses fossem devidamente alimentados, agraciados, entendidos. Era tão importante a cultura religiosa e que quem fazia todo esse trabalho de liderar esse povo, lembrando que o Maia não tinha um representante de todas as tribos, mas eram cidades independentes. É como se fosse cada estado tem o seu representante. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem uma cultura semelhante à cultura de São Paulo. Nós falamos o português, nós temos quase que o mesmo padrão de crença, temos a mesma cultura, só que somos representados por governadores diferentes. No Rio, você tem o Witzel, em São Paulo você tem o Dória. Era mais ou menos isso. Cada cidade, estado tem o seu representante. Então não tinha um líder supremo como o Brasil tem, que é o presidente Bolsonaro. Eles tinham cidades e estados independentes e cada qual exercia a sua administração. E lembrando que o líder dessas cidades e estados maias era feito e dirigido por um líder religioso, como se fosse um grande sacerdote. Esse sacerdote ele tinha o trabalho de influenciar o povo a fazer as plantações, dirigia o povo para a guerra, dirigia o povo principalmente para a questão da agricultura. A hora de se plantar, a hora de se colher, a hora de se agir. Por que isso? Porque eles tinham conhecimento do calendário, e vamos falar sobre eles agora. É através do calendário e das mudanças de estações que eles vão dirigir corretamente a hora de plantar, a hora de colher e a hora de então exercer as suas atividades. Tá curioso? Quer conhecer um pouco mais sobre a cultura maia, né? Realmente ela é incrível. E como essa cultura acabou? Bem, como que os caras conseguiram prever 2012? Falaremos agora. Vamos aqui fazer um golpe de mágica, puf, e apagar essa parte aqui. Os maias também, eles tinham importantes conhecimentos na astronomia. Conheciam bem os astros. Qual a importância disso? Quando você conhece bem os astros, você sabe como vai ser mudada a natureza. Você sabia que na lua cheia a maré sobe? Então, se eu vou fazer algum tipo de atividade na praia, eu tenho que estar ciente
como que a lua vai estar, porque é através da lua que a maré vai estar tendo as suas mudanças. E quando a maré enche, vem mais peixe. Olha que interessante, né? Conhecimento legal. Coisa simples. E os maias eram muito mais avançados. E através do calendário, das mudanças das estrelas e da rotação da Terra em torno do Sol, os caras já conheciam, tinham esse conhecimento da mutação, da mudança da Terra. E aí não é a Terra, não é o Sol que baixava. Para eles entendiam muito bem que era a Terra que girava. Isso é inovador. Você vai ter o calendário Abba, que é baseado em 365 dias, que é o período em que a Terra vai girar em torno do Sol. E esse calendário vai dar para eles a condição de saber a hora de plantar e a hora de colher. Um outro calendário, qual é o nome do calendário? Abba. H-A-A-B. Abba. O outro calendário vai ser um calendário mais curto, que vai datar então as horas do sacrifício, os dias do sacrifício. Lembrando que para eles era muito importante, tudo que acontecia na terra estava direcionado às vontades dos deuses. Então esses deuses precisavam ser constantemente alimentados, constantemente agraciados, para que não tivesse a ira. E para que esse povo tivesse essa condição de fazer sacrifícios assim, eles tinham que capturar pessoas, pegar o que havia de melhor da sua tribo e sacrificar para os deuses. A escrita maia, ela também foi desenvolvida com mais de 800 códigos e tinha um caráter sagrado também. E o que aconteceu com os maias? Tão grande, tão imponente, tão poderosos, desapareceram. Por quê? Quem matou? Quem destruiu? Não se sabe. O que aconteceu com os maias? Ainda ninguém sabe dizer. Eles estavam lá em cima, no topo, e bum, caíram, declinaram. Muitos dizem que talvez possa ser pelo excesso de sacrifício. Outros dizem que foi porque tentaram tomar o poder, mas ninguém sabe na verdade o que aconteceu. E a cultura maia não desapareceu totalmente, porque ainda temos vestígios históricos. Através da escrita, tivemos ainda essas elucidações, contudo, o seu fim ainda é incerto. Gente, gostaram? Maravilha, né? Faremos daqui a pouco, então, atividade sobre esse importante conhecimento. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.